Olá, sejam bem-vindos ao canal Smart Crypto. Hoje abordaremos temas como Bitcoin, Matic Polygon, Polkadot, Solana e muito mais. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Tiago 4, 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este versículo encoraja os crentes a se humilharem diante de Deus, resistirem às tentações do diabo e confiarem na força divina para superar desafios. A nossa área de membros no YouTube oferece vídeos exclusivos e o curso Smart Crypto 2024. Agora, vamos iniciar o panorama das criptomoedas. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vou fazer um breve panorama aqui, falar o que mudou, o que não mudou de algumas criptomoedas aí, após a aprovação do ETF. Sei que vocês estavam esperando uma movimentação maior, né? Pode falar, né? E o mercado basicamente não saiu do lugar ainda. Uma notícia supostamente fake, né, sobre a aprovação do ETF mexeu mais o mercado do que a aprovação de fato, né? E o que que a gente pode esperar aqui agora do Bitcoin sobre as movimentações? O Bitcoin fez alguma coisa nova, ou não? Tem como falar o que pode acontecer? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, e também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. Lembrando que o curso 2024 Smart Crypto já está disponível a primeira aula. Essa semana sai a segunda aula na área de membros do YouTube. Lá também tem vídeos exclusivos e você pode assinar, tá? Hoje também vai sair um panorama na área de membros bem exclusivo, onde a galera escolheu as moedas lá, cada um solicitou uma, e eu vou trazer um panorama baseado nas moedas de cada um lá, beleza? Então lá você também vai poder solicitar direto as moedas que você gostaria que eu analisasse. Bom, vamos ao Bitcoin aqui no gráfico semanal. E o que que a gente pode pensar aqui do Bitcoin? Bom, se a gente, pessoal, como eu falo para vocês direto, né? Vamos voltar um pouquinho no passado lá. E eu gosto bastante de falar disso porque a galera gosta, né? Eu gosto de falar as coisas porque a galera quer que o ciclo se repita, mas eles querem que só a parte que beneficie eles, né? Então, tipo, o resto não, o resto se lasque, perdão a palavra, mas eles querem que o ciclo se repita, mas opa, só a parte da alta, a parte da baixa não, né? Então, o que que a gente pode pensar aqui? Lá no passado, né, eu falo direto isso aqui, principalmente pra galera nova, que tem bastante gente chegando aqui agora. Lá em 2013, ó, o mercado deu uma baita de uma puxada de alta, e aí o mercado fez uma baita de uma correção até a sua base, onde deu início à quebra de estrutura. Processos normais do mercado, tá? Aí, o que eu sempre bato na tecla pra galera é o quê? Lá em 2022, a galera fala que foi por causa da FTX, por causa da pandemia. Em 2013, 2014, 2015, foi por causa do quê? Deve ter acontecido alguma coisa na época, né? E aí, 2017, a gente teve a outra puxada no mercado, que foi uma baita de uma puxada. Então a gente tem que pegar lá daquela estrutura onde rompeu, pode ser até aqui de baixo, até o topo, né? E aí o mercado fez toda essa movimentação de alta lá em 2017 para 2018, e aí o mercado fez o quê? Uma porrada para baixo, vendo buscar as bases de estruturas do mercado. Aí lá em 2017, 2018 foi por causa do quê? Tinha alguma pandemia lá na época? Será? Eu não sei. Alguma coisa tinha, né? Que a galera gosta de falar que é por causa de alguma coisa. Mas isso aqui, pessoal, o que eu sempre falo para vocês são processos normais do mercado, tá? É normal que o mercado se expande, vai criar novas zonas de liquidez lá para cima, é normal, tá? Então, o que eu falo para vocês direto no panorama, e ontem mesmo eu falei, o Bitcoin tá ali naquela região, mas meu risco é muito alto comprar o Bitcoin numa região daquela, tá? Então,
Vamos aqui aos 2018, 2019, 2020. Olha o que o mercado fez. Saiu bem parecido com a estrutura de agora. Bem parecida essa movimentação, ó. Eu vou mostrar ali para vocês, para quem não viu, né? Muito parecido mesmo. Então o mercado veio, fez essa base, ó, até o fundo aqui fez um pivô de baixa e aí começou a reverter a movimentação. Até essa situação de Farvalley Gap aqui é parecida. Aí o mercado sobe até um pouco mais dos 50%, vem fechar o Farvalley Gap aqui em cima e aí toma uma porrada para baixo, fechando a sua falha. Então esse movimento seria um movimento de convicção, porque o mercado já fechou essa base e não necessariamente ele precisaria voltar a esse nível de preço, tá? Então, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Tá passado ao contrário, minha fibra. Deixa eu passar ela certa aqui. Então, basicamente, ó, o mercado veio até o 61,8, certo? Lá em 2019, 2020, é onde começou o seu processo corretivo. Aí em 2020, ele deu outro, 2020, 2021, ele deu aquela outra puxada. Então, lembre-se bem dessa imagem aqui, ó. Lá em 2017, 18, 19 e 20, tá? Bem parecido com o momento atual do mercado. Ou seja, lá em 2021, ó, olha o gráfico, bem parecido. Então o mercado fez a sua puxada em 2021, aí fez todo o seu processo corretivo, igual fez lá no passado, né? Ó, até o desenho que eu falei para vocês, o pivô de baixo, reverteu, Farvalley Gap. Bem parecida a movimentação, ó. Aí o mercado está subindo, fazendo a sua nova pernada de impulsão e estamos muito próximo ao 061,8 do Bitcoin, tá? Ah, então ele vai cair daqui? A gente não sabe, pessoal. Mas eu quero mostrar para vocês isso. Como na minha visão, é muito, mas muito arriscado eu comprar nessa região, tá? É o que eu falei para vocês ontem. Por quê? Eu tenho um objetivo aí, se o mercado for de 17%, comprando uma quantia muito grande para mim ter um lucro razoável no Bitcoin, tá? E eu correndo um risco de mais de 40%. Porque se esse mercado repete o que ele fez no passado, na teoria, se ele repetir, ele vai cair. E fazer igual fez a movimentação que eu acabei de mostrar. E aí eu tenho um risco de mais de 40%, eu não faço uma coisa dessa. Jamais, tá? Ah, e se ele passar e for pro topo histórico? E se? Só que é a mesma história. E se não? Então, eu não faço nada nesse momento, tá? E se ele me der um sinal de venda aqui nessa região do order block de cima, que eu acho que ele pode até passar, tá? Eu acho que ele pode vir testar aqui a região de 51, 52 mil, e é basicamente fazer esse movimento aqui, ó. E aí sim, aqui a gente vai ter um enrosco de fato. E por que aqui a gente vai ter um enrosco de fato? Porque quando lá no passado houve o processo de correção, o mercado faz uma manipulação como uma suposta confirmação de compra e aí ele reverte a movimentação de novo. Então, geralmente, esses pontos são fortes, tá? Geralmente. Não quer dizer que 100% de certeza que vai segurar o mercado aí. Mas é um ponto que eu vou ficar de olho para trabalhar vendido no Bitcoin nessa região, buscando seu processo de correção, tá? Então, só para falar do Bitcoin, eu, com o meu dinheiro, não faço nada no Bitcoin numa região dessa, tá? Agora, quando ele corrigir, aí eu sento aqui e a gente vê o que pode acontecer, tá? Bom, vou mostrar um negocinho para vocês aqui também. Bom, pessoal, hoje tem alguns dados para sair, tá? Às 10h30, IPC dos Estados Unidos, então pode trazer um pouquinho de volatilidade para o mercado. E tome bastante cuidado, porque eles podem sim usar esse tipo de notícia, né, para dar aqueles pump lá para cima ou para baixo, tá? E eu gosto de avisar, não que isso aqui mude o destino macro do mercado, mas para a galera do futuros, né? Porque principalmente numa hora dessa, ver tudo alinhado para subir, né? Vamos dizer assim, e é nessas horas que vocês têm que ter cautela, né? Não. Como que eu posso
falar para vocês de uma forma normal. Não colocar, igual eu disse no panorama passado, ter uma bala de prata, só colocar todo o seu capital numa região dessa e correr um risco altíssimo. Então, para que vocês possam tomar cuidado, tá, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho das altcoins. Acredito sim, pessoal, que agora, o que eu venho falando para vocês há um tempo nos panoramas, é que as altcoins ainda vão soltar muito. E tem altcoins que elas, na teoria, elas teriam que andar muito, tá? Muito mesmo. Bom, vou começar pela Solana aqui, pessoal. A Solana continua na mesma coisa que eu falei para vocês. Não houve confirmação de venda ainda, então não tem nada nítido que ela vai cair. E ela pode sim fazer basicamente um movimento desse aqui para testar a região de 50% dessa pernada de baixa, desse movimento gigantesco dela aqui, né? E vai ficar aqui na casa do 134, 135, que é uma região. Então aqui pode ser que a gente possa ter pelo menos uma pequena correção ou uma correção mais razoável da Solana, tá? Tem muita coisa para baixo dela aqui que precisa ser fechado e mais cedo ou mais tarde vai. Então eu vou aguardar para comprar Solana novamente, né? Eu já realizei ela e como vocês sabem que eu já falei, né? Depois que eu realizei, ela deu um tiro para cima ainda, né? Mas nessa região de Solana eu também não compro, não faço nada. Agora a DOT a gente comprou ela antes da aprovação do Bitica, do ETF, né? Já com a expectativa dela romper esse topo. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês, algumas altcoins vão ou deveria andar muito ainda. Lembre-se desse desenho aqui da Solana para que vocês possam entender. Quando a gente vem numa pernada de baixa, a gente precisa de uma reversão de movimento para o mercado mostrar para a gente que de fato é o fundo dele, pelo menos brevemente. E para isso a gente precisa de uma quebra de estrutura, que aconteceu nesse caso. E o base da Solana semanal só tem aqui, tá? Então tudo que importa para a Solana é esse movimento. Beleza? Essa quebra de estrutura. Agora a DOT, a mesma coisa. Por quê? A DOT para mostrar pra gente, olha, esse cara aqui embaixo é o fundo da DOT e mesmo que aconteça algum cenário muito ruim, ela não pode perder mais esse fundo, desde que ela supere esse topo. Lembre do desenho da Solana que eu acabei de mostrar. Então, a expectativa é que a DOT faça esse movimento, quebrando essa estrutura, para formar uma mudança de característica dessa pernada de baixa. Então, se ela fizer a movimentação igual a Solana, a gente pode ver DOT a 17, 18, 20. Né? Para depois iniciar um processo corretivo. Isso, pessoal, se ela fizer igual a Solana. Tem Farvalley Gaps aqui, ó, tem. Ela pode segurar e começar a fazer basicamente esse movimento para depois fazer isso aqui, ou fazer isso aqui de novo. Então, quando o mercado for fazendo os seus processos, a gente vai alinhando, tá? Não adianta tentar adivinhar agora, porque é um tiro no escuro. Tem que aguardar concluir as movimentações, tá? Não estou falando também, pessoal, não é uma certeza que ela vai romper. Isso não depende da gente, né? Depende da demanda compradora. Mas a expectativa, já que ela fez esse tipo de movimento, né? A mesma história da Matic que eu passei para vocês ontem. Então a gente comprou ela nessa base com a expectativa de romper esse cara. E sim, como tá marcado aqui para vocês, ó, primeiro alvo. Então eu tenho que visar esse cara como primeiro alvo. Eu não posso simplesmente visar a moeda àquela região, mesmo que a minha expectativa é que supere. Mas se ela der algum enrosco aqui, é melhor eu realizar, porque se ela não romper isso aqui, vai me demonstrar um sinal de fraqueza. E aí é nessas horas que eu tenho que ficar esperto com o mercado. Mas ela já está quase engolfando o candle semanal. Isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Agora, para quem tá de fora dela,
é que aqui, ó, não houve uma quebra de estrutura do diário. Porque se aqui rolasse uma quebra de estrutura do gráfico diário, tá vendo o fechamento? Não houve, ó. Não houve um fechamento. A gente poderia esperar um movimento, talvez, isso aqui, ó, para ela pegar impulso novamente para subir, tá? Mas ela não fez a confirmação ainda. Agora, no 4 horas ela até fez. Só que daí no 4 horas eu não posso trabalhar com aquela base. Só se ela viesse até a região do 7 novamente para comprar, tá? Mas sempre pensa, oh meu Deus, sempre pensando, pessoal, que igual eu falei da Matic, tem que ter um plano B. Se tudo der errado, você tem que estar ciente para ou arrumar sua posição, ou sair dela com um pequeno lucro ou um pequeno prejuízo, porque o que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado a médio e longo prazo é você aceitar perder pouco e quando você ganhar bastante, né? Então eu sempre falo também que a coisa mais ilusória que tem no mercado é que você sempre vai ganhar. Isso aí é onde a maioria se mata, né? Por quê? Todo mundo entra no mercado, a maioria, principalmente a galera nova, né? Aí o cara fala, se eu fizer R$ 200 por dia, isso lá no começo, a galera, né? Eu vou ter tanto por mês. Mas a galera esquece de contar os dias que eles vão perder, porque vão. Não tem como ganhar todo dia, é impossível. Nem os bancos ganham todo dia, imagina a gente. É, E aí a galera acaba metendo os pés pelas mãos. Por exemplo, igual eu acabei de falar sobre a situação da Matic. Você tem que ter um plano B. Beleza, a Matic tá subindo ali, a gente vai falar dela, tá dando certo o que a gente tinha de expectativa, mas e se desse errado? Aí você coloca todo o seu capital numa região dessa e você perde todo o dinheiro. Então você tem que ter um plano B, tá? Pensar os dois lados do mercado, beleza? Então a minha expectativa para DOT é alta. Deixa eu falar da Uni antes de falar da Matic. Uni também, eu já falei há um tempo atrás para vocês e eu já até sei que tem gente que comprou a Uni aí e me mandaram mensagem. A expectativa para a Uni também é que venha superar esse topo. E a minha expectativa para a Uni é muito boa. Lembra a estrutura da Solana que eu falei para vocês? Então, para a Uni mostrar a situação, mesma coisa dela, que isso aqui é o fundo dela, ela tem dois objetivos, ó. Ela pode fazer parciais de movimentos, né? Seria basicamente ela fazer isso aqui, tocar a região de 11,50, talvez entrar num processo corretivo, para depois fazer isso aqui para romper a região de 12,50 a 13. Isso pode ser uma opção. Ou ela já vem direto para romper a região de 13, e aí ela vai testar a região lá do 17, 18, 19. Então a carteira já está comprada em Uni. Minhas expectativas para ela são muito boas, tá? Acredito que a Uni também vai entregar um belo movimento. Agora, no caso de quem não tem Uni nessa região, agora a entrada já foi. Apesar que não, ela não quebrou a estrutura aqui também no gráfico diário. E poderia ficar esperto é que se houver um fechamento acima dessa região no gráfico diário, e basicamente ela fazer isso aqui de novo, poderia possibilitar uma compra na região de 5,96. Lembre-se, pessoal, apenas se confirmar a compra, porque a gente já está comprado na Uni, beleza? Senão você vai não confirmar a compra, é o que eu falei, a gente tem que ter se adaptar à movimentação do mercado, porque pode sim ser um blefe fazer isso aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Temos expectativas de bons movimentos? Temos, mas a gente não manda no mercado, tá? Mas para quem tem Uni visando o médio e longo prazo, acredito que ela pode sim entregar um belo movimento, tá? E se ela resolver passar direto, eu vou achar uma maravilha. Mas, se ela enroscar aqui, eu já fico esperto para dar uma bela realizada também. Mas o meu objetivo dela, por enquanto, vai ficar lá na casa do 17, 18, 19, beleza? Vamos falar da Polygon. A Polygon, como citado ontem, está fazendo a movimentação que a gente tinha de expectativa, né, desse movimento. E diferente das outras, a Polygon confirmou a movimentação de compra. Confirmou a movimentação de compra. Certeza? Não, não existe certeza no mercado. A gente tem agora
uma probabilidade maior, tá? Então, se eu estou de fora da Polygon, o que eu poderia fazer? Se ela fosse muito boazinha, ela voltaria a testar a região do 0,82, 0,80 para fazer isso aqui, para fazer isso aqui. Não é certeza que vai, porque ela já fechou a zona dela aqui, e como eu falei para vocês ontem, caso ela respeite o que ela está mostrando dessa região, ela abriu alvos para tocar a região de 1,34, 1,56, né? Se eu não me engano. 1,56 e 1,78. Ah, ela vai lá no 1,78? Não sabemos. Ela vai parar aqui no primeiro? Também não sabemos. Mas ela abriu alvos, tá? Abriu não. Se ela confirmar isso aqui, ela vai abrir esses alvos. Então ela precisa colocar um fechamento ali. A gente está antecipando essa movimentação que ocorreu pelo gráfico diário, tá? Mas para quem pegou, já está bem positivo aí. Então a gente comprou ela antes da aprovação de ETFs. E o que eu falo para vocês direto. A gente não pode ficar vidrado no que está acontecendo lá fora. As notícias, blá blá blá. A gente tem que entender, a gente tem que focar no que o mercado está mostrando. E ter, como se tem um plano B. Se tudo der errado, opa, aqui eu vou ter que sair fora ou eu vou ter que montar uma posição melhor dessa moeda, ou seja, Matic, ou seja, outra. Então sempre é bom você ter um plano B nas operações, tá? Em qualquer operação. E, pessoal, o que eu falei ontem é muito importante. Antes de vocês entrarem em qualquer moeda, qualquer, vai lá, senta, analisa. Por isso que eu falo direto para vocês buscarem conhecimento. Calcule qual o seu objetivo das operações. Vale a pena você tomar um risco de 16%? Foi até menos, né? Onde que entrou a moeda. Então, vou deixar aqui. Mas vale, olha lá, 12% basicamente, é uma média. Para você buscar um primeiro alvo aqui, lembrando que tem que ficar com a região de 1,10, 1,20, tem que ficar de olho. Mas são um risco de 12% com objetivo de 45%, podendo chegar a objetivos de 67%, até nessa região que provavelmente pode ser um belo enrosco, são mais 100%, né? Então lá no 50,95, ó, quando a gente comprou a Matic, e foi passada essa, vou deixar no 96, mas dá para entender. Mas para que vocês entendam o raciocínio, né? Essa compra aqui foi passada e ela fez a confirmação de compra, que foi nesse ponto, ó. Confirmação de compra, eu falei dessa movimentação, quando ela voltasse era para comprar, né? Eu sei que bastante gente comprou porque também já me mandaram até print do lucro aí. Então olha a questão de relação de risco-retorno, pessoal. Então a gente aqui no caso da Matic no 50,95, vou arrumar aqui de novo. 96 mesmo. A gente tinha lá duas opções de risco. Qual era? Ou a gente ia estopar com 3,73, mais ou menos, 4%, aceitar esse prejuízo. É o que eu não faria nesse caso, porque mesmo que ela fosse testar a extremidade, eu falei pra galera, vai comprando, porque é a região mais importante dela. Mas, então a gente tinha, basicamente, só para que vocês possam entender, um risco de 3,73. Vamos colocar aqui 4%, né? O primeiro objetivo nosso é esse cara. Eu não posso descartar esse cara. Ah, agora que o mercado passou, é maravilhoso falar, nossa, o mercado passou, né? Mas, antes de acontecer as coisas, antes de romper, eu tenho que ficar esperto com as regiões, tá? E se o mercado mostrar que vai cair, tem que sair fora, tá? Na minha visão. Mas aí, beleza. Qual era o nosso objetivo lá? 1,10 que eu falei pra vocês que eu queria ter realizado. Ela não veio, né? Chegou muito próximo, mas ela não veio. Olha a questão risco-relação. Eu tinha uma operação de payoff de 31-1. Ou seja, eu podia tomar 31 stops dessa maneira aí que eu ia estar no 0 a 0. Com um objetivo onde ela quase foi de 116%. Tá? E agora, podendo, como o mercado está mudando e a gente tem que se adaptar ao mercado, podendo fazer a movimentação de alvo, se ela cumprir, podendo me pagar 163% no primeiro alvo, né, que ela está abrindo, e 200% no segundo alvo.
Então vamos supor aqui, só para que vocês possam entender, a relação entre payoff. São um payoff de 55%. Então, numa operação dessas, o que eu quero dizer para vocês, que eu tenho um risco muito pequeno, e se tudo der errado, eu vou aceitar, tá? Vamos colocar aqui que a gente aceitaria perder 4%. Eu posso entrar com uma quantia muito maior de valor aqui. Entende? Agora, quando entra numa questão de eu comprar numa região dessa, vamos supor, e acontecer errado e ela resolver afundar, eu já tenho um risco de 58%. E aí eu não posso colocar todo o meu capital de uma vez só numa região dessa, se algo ruim acontece, tá? Então é por isso que vocês têm que planejar antes de vocês entrar nas operações, beleza? Então era isso que eu queria falar só da Matic. Então ela tá indo aí, acredito que até sábado, se Deus quiser, ela vai ter feito algum movimento novo e a gente vê como está andando nossa operaçãozinha, né, pessoal? Deixa eu falar de umas moedinhas que a galera... Pô, não é isso aqui não, meu Deus do céu. ALCX que a galera pediu. Nossa. Vou até olhar em outro gráfico aqui. HT. Tá igual, tá igual, tá igual. Vamos pela Binance. Bom, é o que eu falo direto pra vocês. Tendência de baixa, pessoal. Geralmente, as moedas vão andar bastante mesmo, né? Bastante. Por quê? Eles precisam explodir aí pra galera sair comprando no lugar errado, né? Mas enquanto não reverter tudo isso aqui, é tudo perigoso. Não que não a gente não possa se aproveitar das movimentações de contra-tendência. Eu já expliquei isso. A gente pode e deve. Mas é importante que a gente sempre pague o mais barato possível, igual a questão da Matic ali. Que a gente tem um risco mínimo, tá? Porque se der certo, por exemplo, se a gente consegue pegar uma operação dela com risco que seja 10%, com objetivo de 100, 50, 60, beleza, é muito positivo, tá? Mas aqui para ela mostrar que a gente tem uma chance de buscar patamares maiores, ou que de fato aqui tem uma chance de ser o fundo dela, ela precisa quebrar esse topo. Esse topo, deixa eu ver onde vai ficar aqui, na região de 48, 49. Ou seja, ela estaria mudando a característica da pernada de baixa. Para que basicamente o melhor cenário seria que ela fizesse isso aqui para depois buscar combustível e buscar patamares maiores. Então, uma confirmação desse movimento é só se ela quebrar essa estrutura. Então, como eu falei para vocês, algumas moedas ainda devem andar muito. Deveria pelo menos, tá? Só que como é tendência de baixa, o que acontece? Geralmente essas moedas explodem, né? Geralmente. Por quê? Porque os caras não dão chance ou dão poucas chances para a galera comprar, né? Qual seria o melhor cenário? O melhor cenário, na minha visão, seria que ela mudasse a característica dessa movimentação, fizesse basicamente esse movimento, poderia tocar o displacement aqui na região de 17 para fazer isso aqui. Mas eu duvido muito que possa acontecer, né? Mas vou ficar de olho. E se ela passar isso aqui, pelo gráfico semanal, ela só tem ponto lá no 116, 124, 126, tá? Mas agora, pessoal, vou até colocar um alarme aqui para ficar de olho nisso aqui, tá? Mas por enquanto agora é muito cedo para me falar dela, tá bom? E o Ethereum, vamos falar do Ethereum aqui, uai. O Ethereum, uai. Bom, há um tempo atrás eu falei para vocês do Ethereum, né? Que se ele fizesse igual a movimentação que ele fez no passado, ele deveria voltar. Mas dessa vez ele não tá fazendo. Então a próxima parada sugere, não é certeza que vai, né? Que a gente não manda no mercado. Mas ele sugere que ele venha testar a região de 3.300, 3.400. O que importa pra gente no Ethereum é a mesma coisa da quebra de estrutura que ocorreu no Bitcoin. E sim, a minha expectativa para o longo prazo do Ethereum
são gigantescas e, por sinal, mais que o Bitcoin. Acredito que o Ethereum vai entregar mais, como que eu posso dizer, movimentos mais limpos do que o Bitcoin. Por enquanto é o que mostra, né? É claro que o Bitcoin pro longo prazo, pessoal, se ele cumprir tudo que está mostrando, ele vai para romper o topo histórico. Mas desde que ele venha corrigir antes. Porque senão eu não acredito muito que ele vai andar, se for no topo, muito a mais que isso, não. Tá? Agora, se ele fizer igual ele fez nos ciclos passados, aí eu acredito que a gente pode ter um belo movimento do Bitcoin para romper o topo histórico de fato, tá? Agora, Ethereum sugere que ele vai testar a região de 2.300, 3.300, 3.400, que eu já havia falado para vocês esses dias atrás, aí, esses tempos atrás, né? Mas que eu também não compraria numa região dessa, porque é muito arriscado, né? Por mais que agora ele tá indo, depois que vai é maravilhoso, né? Mas na hora a gente fica meio apreensivo, né? O que a gente poderia pensar que agora ele fez uma movimentação interessante. Mas, é o que eu falei, tem que saber que a gente está numa região chamada região de prêmio, tá? Então, tudo que você fizer aqui é muito arriscado, muito. O que a gente poderia pensar aqui, já que houve um sweep de liquidez nesse cara no gráfico diário, se o Ethereum fosse muito bonzinho, a gente poderia esperar um movimento parecido com isso aqui para fazer isso aqui. Então aí, se ele fizesse esse movimento, eu teria interesse em arriscar 7% do meu capital, talvez. Posso ficar de olho para ver. Com o objetivo de... tem que ser no 3.300 aqui primeiro. 46%. Vale a pena o risco, na minha visão. Quase 7%, mas é um payoff de 6,7%. Isso se ele fizer isso aqui já, tá, pessoal? Agora, se ele subir, continuar subindo, para depois fazer isso aqui, fica muito arriscado. Aí lá na frente a gente vê. Pode ser feito. Agora, talvez se ele começar aí sei lá, uma correçãozinha e fizer esse movimento, usar os dados para fazer essa puxada, a gente pode ficar esperto sim para uma possível movimentação desse tipo. Mas se for direto, eu não faço nada não, tá bom? Deixa eu pensar outra moedinha aqui que a gente não falou. ADA Cardano. Cara, a ADA Cardano, ela fez... E aparentemente, ela tá fazendo um sweep de liquidez. Aparentemente, tá? A mesma coisa. A ADA Cardano, para quebrar a estrutura, pessoal, eu falei para vocês, ó. Ela precisa fazer esse tipo de movimento, quebrando essa estrutura. Ou seja, a ADA Cardano, ela pode facilmente chegar à região de 1,10, 1,20 e até mais um pouco, tá? Mas para ela mostrar que aqui é o fundo dela, basicamente ela precisa fazer esse movimento, quebrar essa estrutura para fazer isso aqui, tá? Agora, como eu falei, aparentemente ela está fazendo um sweep de liquidez. Como que ela vai confirmar para a gente que isso aqui é um sweep de liquidez? Quando ela colocar um fechamento acima desse topo, que vai ficar na região do 0,68, igual o Ethereum fez ali na confirmação que eu acabei de mostrar. E aí, se ela for boazinha, a gente poderia esperar um movimento também parecido com isso aqui, para buscar a região de 1,10, 1,20. Então, a ADA Cardano tem que aguardar esse rompimento, porque enquanto não fizer esse rompimento, é perigosíssimo, tá? Mas eu acredito que ela tem grande chance de subir bastante aí. E se ela for boazinha e voltar, a gente poderia pensar numa comprinha aqui nesse cara, no 0,53, com o objetivo de testar a região de 1,10, 1,20. Aí a mesma história lá, ó. Você tem um risco de 13% para buscar 108, podendo ser até mais, tá? Desde que o mercado confirme para você. E ela tem muita chance de confirmar, tá, pessoal? Por quê? Ela veio fechar o seu Farvalley Gap aqui, ó. E a expectativa é que ela faça isso aqui, né? O melhor cenário seria que ela voltasse para que desse chance para a gente comprar, ou ela vai direto, né? Mas direto eu já não compro, porque daí meu risco fica muito grande, né? Meu stop, mesmo que eu tenha um alvo legal, eu não trabalho dessa forma, mas cada um, beleza? Mas a Ada Cardano, para ela mostrar que aqui é o fundo dela, ela precisa quebrar essa estrutura, e é por isso que eu estou falando para vocês sobre a movimentação. Algumas altcoins, pessoal,
vão andar muito ainda. Então, para quem está comprado em altcoins, fiquem espertos para realizar nas regiões corretas, né? Claro. Mas acredito que ainda vão andar muito. A Gabar também, ó. A Gabar, para ela fazer esse tipo de movimento, ela precisa quebrar a região do 0,950. E a Gabar, a gente está comprado nela também. E outra moeda, a Gabar, eu já passei para vocês há muito tempo aqui no YouTube. Acredito que ela pode entregar um belo movimento, tá? E aí, olhando pelo gráfico semanal, onde que a gente vai ter objetivos da Gabar? Lá na região de 0,24, 0,23, tá? Já são 240% aí dessa região onde ela está agora. Então, a mesma coisa que eu estou falando ali, ó. Repare bem sobre as estruturas do mercado. Para que o mercado mostre que aqui é o fundo, mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, as moedas precisam confirmar essa quebra de estrutura. E foi por isso que eu falei para vocês que o Bitcoin só abriu a porteira. Porque as moedas, as altcoins, tendem a fazer esses movimentos. Então aqui, ó, as moedas vão andar só na Gabar se ela cumprir essa movimentação, 200%, 200 e pouco por cento. Então, provavelmente, vocês vão ver as moedinhas se soltarem bastante agora, daqui para frente. Eu acredito nisso, tá? Acho que elas vão andar bastante mesmo. Bom, vamos falar da XLM. Bom, XLM, ó. XLM é a mesma coisa. A confirmação dela veio pelo gráfico mensal. Melhor ainda. Quanto maior o tempo, mais probabilidade a gente tem. Expectativa dela é isso aqui, ó. Que venha subir muito. XLM Estelar. Para quem tem, eu já falei dela e inclusive eu passei a compra dela quando ela estava aqui nessa base, aqui no YouTube também, para vocês. Se olhar por uma visão macro e for para rodar a moeda, onde ela está aqui é ponto de compra, tá? Qual os objetivos dela? Ela vai ter um pequeno enrosco aqui na região do 0,22, tá? Que são 85%, e podendo chegar até a região do 0,28, 0,30, que já são 130%. Por quê? Aqui ela estaria quebrando a estrutura semanal também do mercado. Então, a expectativa é que ela quebre essa estrutura e dê continuidade à sua movimentação. Para o médio e longo prazo, acredito que vocês poderiam ficar bastante de olho na XLM, porque ela pode entregar um belo movimento, assim como a XRP, tá bom? A XRP eu também acredito bastante na movimentação futura dela, XLM, XRP e por aí vai. Belezinha? Bom, acho que hoje é só, pessoal. Deixa eu dar uma olhada no Bitica aqui, que as moedas estão subindo. Vamos ver se ele fez alguma coisa nova. Não fez nada. Provavelmente esse cara pode vir buscar a região dos 51, 52 aqui, viu? Do Bitcoin. E aí que vocês devem ficar espertos. Por quê? Se fizer repetir o ciclo do passado, a gente vai entrar num processo bem corretivo. E lembrando que a gente está chegando ao halving, né? E não sei não, né? Se supostamente as instituições pagariam esse valor no mercado, tá? Não acredito que eles pagariam esse valor, não. Tá? Sair comprando que nem doido numa região dessa, só se os caras estiver planejando realmente algo que não vai voltar para trás. Mas aí é eles que mandam no mercado, né? Não tem como a gente falar sobre isso, o que eles estão planejando sobre a movimentação. Eu tocou nessa região de 51, 52, me mostrou uma confirmação de venda, tô vendido no futuros, buscando um belo movimento também para o longo prazo, mas no futuros no caso, tá? Bom, acho que é isso, pessoal, por hoje. Só quis falar para vocês. Lembrando a movimentação da Matic, tá dando certo. Vamos ver o que desenrola. O que aconteceu aqui? Ah, tô escrevendo errado, né? Daí não tem. Vamos ver o que desenrola para o médio prazo. Fiquem espertos, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vai conseguir pegar uma operação dessa daí, a moeda pagar 100, 200% e vocês não realizar achando que a moeda não vai voltar mais, tá? Pelo amor de Deus. Bom, a Matic é o seguinte, sobre a relação da estrutura, só pra gente falar dela aqui, ela já fez a quebra de estrutura dela, tá, pessoal? Então a estrutura dela tá aqui,
Então, para ela abrir uma nova estrutura, ela de fato ela teria que pagar o alvo lá do 178. E aí, esquece a região lá de baixo, que muito difícil que ela vai pagar, tá? A não ser que ela deixe um pavio aqui para cima, não quebra a estrutura, aí a gente tem outro cenário. Mas eu vou ficar esperto nas regiões que eu já falei para vocês, tá? Alvo para mim é alvo, nesses objetivos aqui eu já estou muito satisfeito e vou procurar outras operações, belezinha? Não esqueça de participar do grupo gratuito e se você quiser acessar a área de membros do YouTube, você pode acessar, o link está fixado, não, está na bio desse vídeo. Valeu, pessoal, tenham um ótimo dia. Hoje na área de membros também tem um vídeo exclusivo, um panorama exclusivo da galera que solicitou as moedas lá. E no panorama de sábado, vou fazer uma lista aqui, já tenho a lista, né, das moedas que vocês solicitaram para analisar, para a gente ver o que a gente pode tentar antecipar de movimentação, expectativas, por aí vai, beleza? Fiquem com Deus.